É provável que você já tenha ouvido falar em autismo. Nos últimos tempos, o diagnóstico do TIA, ou o transtorno do espectro autista, ele vem aumentando ali de uma forma notória. Só que ainda assim, como é que eu vou dizer? Esse é um assunto que é considerado meio que um tabu nas famílias. E durante esse mês de abril, diversas ações elas são implementadas para propagar informações sobre o TIA, tipo desmistificar conceitos errados, promover a inclusão, o respeito às pessoas que convivem com esse transtorno. Bom, é esse o tema do vídeo de hoje, mas antes, caso você ainda não me conheça, tenha caído por aqui de paraquedas de repente, sei lá, eu me chamo Adriano Felipe e o assunto desse canal é serviço social. Mas antes da gente entrar no assunto, eu tenho só duas coisinhas bem rapidinhas para falar com vocês. A primeira, gente, é que se você ainda não sabe, nós temos lives aqui no canal, sempre com um convidado especialista num determinado assunto, fera. Então entra lá na aba ao vivo do canal que você vai ver tanto as lives que já aconteceram quanto as futuras. A outra é que se você está gostando do meu trabalho e quer ajudar esse trabalho a continuar com cada vez mais qualidade, considere se tornar membro do canal por apenas R$ 4,99 por mês. Você vai ter acesso a um grupo aberto comigo e sem contar as novidades da plataforma. Quando eu gravo um vídeo, como esse daqui, por exemplo, não é uma live nem nada, é um vídeo gravado. Se eu programar ele, como eu sempre programo, você como membro tem acesso a ele antes de todo mundo. Então vamos para o vídeo? Então, essa questão do preconceito com pessoas autistas é algo assim que, infelizmente, ainda é muito presente na nossa sociedade, no nosso dia a dia. E isso por quê, Adriano? Principalmente pela falta de informação sobre. Então, o Abril Azul, desde 2007, ele busca trazer até as pessoas um pouco mais de informações e de conhecimento para que pais, professores, responsáveis em geral, saibam ali reconhecer os sinais do transtorno, para que esse tratamento comece o quanto antes. O que faz toda a diferença na questão da qualidade de vida dessas pessoas e também, lógico, principalmente na questão da inclusão e do acolhimento assim da sociedade como um todo. Ultimamente, essa condição ela tem sim ganhado mais visibilidade e com isso acaba trazendo à tona diversas dúvidas sobre o diagnóstico, por exemplo, que deve ser feito por um especialista em saúde mental mediante o quê? Mediante a observação do comportamento. Então, na infância ali, por exemplo, você tem que buscar um pediatra para que esse pediatra possa verificar a necessidade de um encaminhamento para um neuropediatra ou outra especialidade. Já em fases mais desenvolvidas, ou até adulta mesmo, quem geralmente vai diagnosticar ali com mais precisão é um psiquiatra a partir de parâmetros clínicos e entrevistas. Então o tratamento ele vai envolver fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, neuropsicólogos, psicopedagogos. Para quê? Para melhorar o desenvolvimento ali psicomotor, de fala, de mobilidade, de aprendizagem. O TIA, gente, ele é apontado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, como um problema ali de saúde pública internacional, por ser uma condição que afeta o neurodesenvolvimento da pessoa. E com isso, o que vai acontecer, Adriano? Vai prejudicar a organização ali dos pensamentos, a organização dos sentimentos, das emoções, que vai comprometer a interação social dessas pessoas. Você sabia, por exemplo, que esse termo, TIA, ele teve uma inserção em 2013? O E de espectro, ele foi inserido ao termo transtorno autista, principalmente por causa da variedade ali de sintomas e de níveis que essas pessoas apresentam. Então, cada pessoa com autismo ela tem seu próprio conjunto de sintomas, de manifestações, o que faz de cada uma delas o quê? Únicas dentro do espectro. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, por exemplo, eles têm um dado que a cada 36 crianças, uma lá é diagnosticada com autismo. Já aqui no Brasil, estima-se que cerca de 2 milhões de pessoas têm autismo. Muitos, inclusive, muito importante colocar isso aqui, sem diagnóstico ou tratamento adequado. Segundo a OMS, hoje, agora, o autismo atinge uma a cada 160 crianças do planeta, o que daria cerca de 70 milhões de pessoas. Então, informação de qualidade se torna essencial. A classificação do autismo ela tem evoluído bastante, com diagnósticos cada vez mais rápidos. Isso é bom? Na verdade, isso é muito bom. Só que ainda precisa de mais estudos para se ampliar o conhecimento, principalmente sobre os graus,
para a gente conseguir tratamentos cada vez mais individualizados, cada vez mais eficazes. Galera, o autismo ele acontece em todos os grupos raciais, étnicos, socioeconômicos e é 4 vezes mais comum entre os homens do que entre as mulheres. E assim, temos diversos símbolos dentro da campanha, como por exemplo, a própria cor azul, que foi escolhida para representar os meninos, já que a incidência entre eles é de 75%. O laço, usado para mostrar os locais especiais que são reservados para quem tem autismo. A fita, que vai mostrar que é possível alguém com transtorno viver uma vida ali plena, funcional. O quebra-cabeça, que vai falar da diversidade, vai falar da complexidade de se encaixar na sociedade. O colorido infinito, mostrando as diferenças do espectro autista. Mas o que é de fato o transtorno do espectro autista, Adriano? Então, já te adianto que não é considerado uma doença em si, mas sim uma condição neurológica que acaba comprometendo a interação social, a fala, o comportamento da pessoa ali em diversos níveis. Então o autista ele vai ter geralmente problemas com a linguagem, com a comunicação, com o comportamento, com a interação com as outras pessoas. Não é de forma alguma uma condição, digamos assim, uniforme, tá? Porque ela não se apresenta de formas iguais em todas as pessoas que têm. Enquanto alguns conseguem fazer ali tarefas do dia a dia sem ajuda, outros vão sim precisar de ajuda até mesmo nas tarefas mais simples. Então, devido a essas diferenças, é que o autismo ele recebeu esse nome, transtorno do espectro autista. Isso lá em 2013, no lançamento da 5ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Ou seja, existe toda uma complexidade relacionada aos sinais e aos sintomas do TIA. Em geral, os sinais aparecem ali nos primeiros 5 anos de vida. E é por isso que é muito, muito importante que pais, que responsáveis, que educadores, eles estejam atentos a esses sinais. Por exemplo, se é uma criança que não consegue manter contato visual por mais de 2 segundos, uma criança que não atende quando você chama pelo nome, essa criança tem dificuldade de se comunicar, tanto verbalmente quanto não verbalmente. Ela tem dificuldade em socializar com outras crianças, ela tem o costume ali de ficar alinhando os objetos, ela brinca de uma forma assim não convencional com os seus brinquedos, ela repete frases ou palavras ali em momentos que não cabem, digamos assim, momentos inadequados, tem dificuldade de usar a imaginação. Então as crianças com TIA, elas tendem a entender tudo que você fala ali ao pé da letra, de forma literal mesmo. Elas têm comportamentos repetitivos, sentidos bastante aguçados, por exemplo. Elas vão se incomodar com texturas, com barulhos altos, com barulhos repetitivos. Então se você mãe, se você pai, identifica esses sinais no teu filho, o que você vai fazer? Você vai buscar ajuda médica para que seu filho tenha uma qualidade de vida garantida. Os especialistas eles vão poder avaliar e estudar melhor os graus a partir dos sintomas que o teu filho apresenta. E claro, só depois de uma avaliação profunda, criteriosa, é que um médico psiquiatra vai chegar ao diagnóstico. Então podemos dizer que o Abril Azul ele é uma campanha que tem o objetivo claro de aumentar a conscientização sobre o transtorno do espectro autista, promovendo tanto a compreensão quanto a sensibilização e a solidariedade em relação a essa questão. Bom, então é isso. Olha, gente, não esqueçam de se inscrever no canal, de ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo ou live nova, de deixar o seu like, seu comentário, enfim, de interagir com o conteúdo para o YouTube entender que é bom. E quando o YouTube entende que é bom, ele divulga para cada vez mais pessoas. Até a próxima. Fui!